Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos e eu falo aqui diretamente de Abreu Lima, estado de Pernambuco. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal, mais um vídeo da leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2023, a lição 7. A lição 7 que tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Quarto trimestre de 2023, como você já sabe, tem um tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, dizer a você meu muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Não vou citar nome para que não haja erro, mas eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, comentado, continue nos ajudando, né? Para que nós possamos continuar com esse trabalho, né? Porque primeiramente agradecendo a Deus, a ajuda de Deus e a ajuda de vocês. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente, dê sugestões se for o caso e, se possível, indique ele a mais alguém. E você que ainda não é inscrito no canal, se for possível, se inscreva para nos ajudar, se inscreva para que ele possa crescer, né? Porque tem um vídeo nosso, que tipo de vaso você é, que já mais de 3 mil pessoas assistiram, mas mesmo essas mais de 3 mil pessoas assistindo, só se inscreveram 48, né? Se pelo menos 1000 tivesse se inscrito no canal, já estávamos com um número bastante, né, alto, mas damos graças a Deus por tudo, porque tudo está na vontade dele, e a gente sabe que crescimento de canal da palavra de Deus, ele não é rápido, ele é lento, né, que muita gente não gosta, mas mesmo assim, estamos gratos por tudo. Hoje, nossa leitura de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6, que tem como epígrafe a recepção alegre e honrada da igreja para com os missionários, né? Porque quando o missionário chega, né, na igreja, na sua igreja de origem, da qual ele foi enviado para fazer a obra, ele tem que ser o quê? Honrado e ser recebido com alegria. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1 ao 6, diz assim: Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, e abraçando, saiu para a Macedônia, e havendo andado por aquelas terras, e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia, porque os judeus estavam ali sempre querendo, né, pegar Paulo, e muitas vezes querendo pegar ele para matar. E estavam sempre, né, articulando ciladas. E acompanhou até a Ásia Sopatro de Bereia, e dos de Tessalônica Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia Tiquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Trode, né, que eles foram primeiro e esperaram Paulo e os outros irmãos em Trode. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Né? Eles estavam lá esperando Paulo. Paulo foi a Filipos, e 5 dias ele foi até Troade e encontrou os irmãos. Porque a epígrafe do capítulo 20 diz assim: Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia, e depois volta para a Ásia. Né? Paulo sempre está ali, visitando, né? Vendo como estava as igrejas e vendo como estavam os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 1, diz assim: Paulo saiu. Paulo ficou em Éfeso mais tempo do que em qualquer outro lugar. Nós não o encontramos arando um terreno novo, nem pregando o evangelho onde Cristo ainda não havia chegado, como havia feito até agora, pois, no fim do próximo capítulo, o encontramos como prisioneiro, e assim foi deixado no final desse livro. Paulo saiu de Éfeso logo depois que o tumulto cessou, vendo o tumulto com o qual se encontrou ali, como uma indicação da providência para que ele não ficasse mais ali, né? Porque houve um tumulto e Paulo resolveu sair para que aquele pudesse ser cessado. Ele não os deixou abruptamente e em briga, mas saiu solenemente, chamou a si os discípulos, as principais pessoas da congregação, abraçou-os e com um beijo amoroso os deixou. Também ele viu o tumulto, chamou os irmãos, se reuniu com eles, né? Abraçou, beijou e foi-se embora, né? E deu um beijo amoroso e os deixou, né? Porque Paulo gostava de tudo, mesmo
tanto problema em volta dele, mas ele não estava nem ele, tá? Só preocupado que o nome de Cristo fosse glorificado, por isso que ele não queria arrumar confusão com ninguém. Verso 22, verso 2. E havendo andado por aquelas terras, ele foi para Macedônia. Lá ele visitou as igrejas de Filipe e Tessalônica, e lhes exortou muito. As vistas de Paulo aos seus amigos eram visitas de pregação. As visitas de Paulo aos seus amigos eram visitas de pregação. E as suas pregações eram amplas e copiosas. Ele tinha muita coisa para dizer-lhes, e os exortava a muitas obrigações em muitos casos. Ele ministrava suas exortações com uma grande variedade de motivos e argumentos, né? Porque ele tinha argumento para tudo. Ele tinha vários motivos para falar com os irmãos. E ele sempre que fazia, ele visitava para orientar, para pregar, para ensinar. Era isso que Paulo fazia. Verso 3. Sendo-lhes pelos judeus posta cilada, né? Sempre o judeu estava ali, arquitetando cilada para tentar silenciar Paulo. Ele ficou 3 meses na Grécia. Ele estava prestes a embarcar para a Síria, a Antioquia, mas mudou de ideia e resolveu retornar à Macedônia, do mesmo modo como veio. A razão foi porque os judeus, esperando que ele seguiria aquele curso normalmente, colocaram cilada para Paulo, planejando a morte dele. Como eles não conseguiram tirá-lo do caminho, inflamando a multidão e os magistrados contra ele, o que sempre tentaram, eles macumunaram para assassiná-lo. Eles tinham mais sede de seu sangue do que seu próprio dinheiro, né? Eles estavam a vontade de aniquilar, de acabar com Paulo era tanta que eles não se preocupavam nem com dinheiro. Eles estavam preocupados só em querer silenciar Paulo, porque Paulo estava pregando, ensinando, e muita gente estava se convertendo a Cristo. E eles ficaram ali, furiosos por conta disso, né? Porque o inimigo é assim. O inimigo está ali fazendo o alvoroço dele, trazendo muita gente para ele, mas quando chega um missionário, quando chega um crente fiel, começa a falar de Jesus, e o inimigo começa a perder, aí ele começa a se enfurecer e vai tentar de qualquer forma silenciar os servos de Deus para que, né, ele não consiga trazer pessoas para Cristo. E dessa mesma forma era com Paulo. Os judeus estavam sempre maquinando para querer calar ele. Verso 4. Sopatro e Trófimo. Estes eram seus companheiros quando viajava para a Ásia. Alguns deles eram ministros. Eles auxiliavam Paulo e certamente o ajudavam, instruindo aqueles que por sua pregação eram despertados e se espantavam. Sempre que Paulo chegava, as águas eram atingidas e depois havia necessidade de muitas mãos para ajudar os coxos a entrar. Era hora de bater enquanto o ferro estava quente, para que pudessem ser treinados por Paulo e mais preparados para o serviço futuro e conhecessem plenamente a sua doutrina e modo de viver, né? Porque Paulo estava sempre ensinando. E era preciso que os que estavam em volta dele auxiliassem quanto a isso, né? Para que as pessoas conhecessem plenamente a sua doutrina e o modo de Paulo viver. A presença física de Paulo era fraca e desprezível, portanto, esses seus amigos o acompanhavam para lhe dar uma reputação, para mantê-lo calmo e confiante, e para indicar aos estranhos, aos quais seriam aptos a julgar pela vista que ele tinha muita coisa em si que era valiosa e que não era descoberta na aparência externa, porque Paulo ele não tinha uma aparência, né? Ele era calvo, dizem os historiadores que ele era calvo, tinha problema, né? Mas os amigos estavam ali auxiliando ele, encorajando e fortalecendo, porque quando alguém olhava para ele não via nada, mas quando ele começava a falar, aí ele via, né, a beleza dele, não a beleza exterior, mas a beleza interior, né? Porque ele tinha muito a dizer, tinha muito a ensinar. Atos capítulo 20, verso 5. Troade. Seus amigos o esperavam em Troade, planejando acompanhá-lo a Jerusalém, como Trófimo particularmente queria. Paulo aproveitou o máximo de sua jornada e agora Lucas estava com ele. Paulo aproveitou todos os momentos, todas as oportunidades, né, para falar de Jesus, mesmo quando estava em viagem missionária, quando estava preso em uma casa, quando estava preso na masmorra. Paulo não perdeu tempo com outra coisa a não ser falar de Jesus. Dessa mesma forma tem que ser nós. A oportunidade de nos aparecer, nós temos que falar desse Jesus. Jesus que foi, mas a qualquer momento está voltando e que deseja perdoar todos os pecados do homem e dar direito a ele a eternidade. Verso 6. Atos 20, verso 6. Depois dos dias dos pães asmos. Os dias dos pães asmos são mencionados apenas para indicar a época, não para indicar
que Paulo guardasse a Páscoa à moda dos judeus. Não, ele não guardava a moda dos judeus, pois bem nessa época ele escrevera a sua primeira carta à igreja de Corinto e ensinou que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. E a vida cristã é a nossa festa dos pães asmos. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. E quando a subsistência chega, a sombra desaparece. Paulo achou vantajoso gastar 5 dias para chegar em Troade, embora fosse por uma oportunidade de passar apenas 7 dias lá. Mas ele sabia, assim como também devemos saber, redimir até o tempo de viagem e fazê-lo virar algo proveitoso. Porque ele sabia que ia passar 7 dias, mas ele aproveitou o máximo, né, o tempo que ele estava ali, e tornou aquilo algo proveitoso, porque quando ele chegava, a igreja recebia ele com alegria, porque era Paulo que estava chegando, um dos maiores missionários, né, do primeiro século. E estava ali, todo mundo alegre. Se você ler esse capítulo 20, a partir do versículo 17, você vai olhar, é uma passagem tremenda, né, que é o discurso de Paulo aos anciões de Éfeso, porque Paulo está indo para Roma, e lá ele vai ser preso, e essa vai ser a última vez que os irmãos verão ele. Ele mesmo deixa bem lá no finalzinho, ele vai deixar escrito que é a última vez que os irmãos vão ver ele. E naquele momento houve um pranto, houve choro, né? E ele deixa bem claro para ele lá a partir do versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair o discípulo após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmão, encomendemos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos, entre todos santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: mas bem-aventurado é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Tá vendo? Veja que coisa linda a história de Paulo. Olha, o Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17, se você ler com calma, você vai ver como ele trabalhou em prol do Evangelho, como ele orou por muita gente, como ele admoestou por muita gente, até com lágrimas. E no final, quando ele vai embora, que deixa lá, pede para os anciões virem até ele, né? Os anciões de Éfeso, e naquela partida houve um grande pranto, houve uma grande comoção, porque Paulo sabia que não haveria mais eles, e eles também já estavam sabendo disso. Mas por isso que onde ele chegava, ele era bem recebido pela igreja. A igreja estava sempre recebendo Paulo bem, porque sabia que ele era o maior missionário do século, né? Depois de Jesus, o maior missionário foi Paulo, e um homem que se preocupou só em fazer a obra missionária, não se preocupou com outra coisa, só preocupou em falar de Jesus. Dessa mesma forma, tem que ter o exemplo de Paulo, de falar só de Jesus, glorificar só a Jesus, né? Dizer ao homem que ele precisa aceitar Jesus para ter os seus pecados perdoados, para ter o seu nome escrito no livro da vida e direito à eternidade. Amém? Deus abençoe a todos.